Primeiramente, gostaria de desejar aos nossos ouvintes, os usuários da Biblioteca Setorial dos CETENS, do campus de Feira de Santana e parceiros, uma ótima tarde para todos vocês. E dizer também que esta é a nossa sexta live, a live de uma série de outras lives que já aconteceram através do projeto de extensão da Biblioteca Setorial do campus de Feira de Santana da UFRB, da nossa querida Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, com o título Vamos Trocar uma Ideia? E foi justamente através desse título, Vamos Trocar uma Ideia, que começou no dia 16 de junho a nossa primeira live, que foi com o tema Fake News, como identificá-las. Então, vocês podem observar que colocamos para todos vocês, público externo e comunidade interna e comunidade universitária, temas relevantes e atuais, para que nós pudéssemos compartilhar, discutir e também refletir. Na segunda live, nós colocamos desinformação no contexto da pandemia. Como foi importante dialogar com vocês que estão do outro lado sobre esse tema, porque muitos textos, muitas notícias foram traçadas por conta da pandemia, sem ter referências, sem ter fontes realmente confiáveis, e isso foi muito bom para desmistificar e tirar essas dúvidas. A nossa terceira live foi Racismo e Genocídio Negro, o mito da democracia racial. Muitos corpos negros sendo assassinados, entre troca de tiros com a polícia. As corporações precisam e têm que rever a sua metodologia na averiguação dos cidadãos. A quarta live nossa foi a violência doméstica no isolamento social. E, incrivelmente, há poucos momentos, eu tive a informação de que está passando pelas mídias e também, tanto televisiva como pela imprensa, um homem que socou uma mulher entre 10 ou 11 socos, que é uma coisa inadmissível que, infelizmente, ainda temos que noticiar. Então, é um tema, infelizmente, que nós trouxemos aqui antes e hoje estamos falando sobre ele, porque ele ainda acontece, infelizmente. E na nossa quinta live, nós trouxemos yoga e meditação, que já foi aquela live para relaxar. Bem, hoje teremos uma convidada que irá falar sobre um assunto bastante atual e preocupante para uma grande maioria de profissionais, ou seja, trabalhadores e trabalhadoras, funcionários, servidores, que estão afastados dos seus ambientes de trabalho por conta do isolamento social, devido à crise sanitária que estamos vivenciando no momento. E, atualmente, estamos executando esses serviços em nossas residências, sobre uma nova perspectiva nessa modalidade de trabalho, denominada de home office. Sem contar que, muitas vezes, por conta desse trabalho, ficamos sedentários e com má postura. Então, para dialogar conosco sobre esses problemas, vamos chamar a nossa convidada de hoje, que é feirense, daqui de Feira de Santana, profissional de educação física, já atua há bastante tempo como personal trainer na área fitness e grupos especiais, que depois ela vai explicar em sua explanação o que significa esses grupos especiais, e hoje está aqui conosco para falar sobre ergonomia no home office, com base no exercício físico. O nome dela é Camila Santos. Seja bem-vinda, Camila. É um prazer mediar essa live com você e se sinta em casa. Olá, tudo bom? Boa tarde. O prazer é meu ter aceitado esse convite para participar aqui dessa live com vocês, falando de um assunto que hoje é comum a várias pessoas e que teve um aumento por conta da pandemia. Então, a gente vai dar uma explanada sobre o que é ergonomia, como a ergonomia afeta as pessoas, a relação entre o homem e a máquina e como que o exercício físico pode ajudar no home office. Bom, para começar, nós iremos falar sobre o que significa ergonomia. Bom, a ergonomia, ela estuda a relação entre o homem e a máquina e como que pode acontecer a segurança e eficiência na relação, né, em que um interage com o outro. Por conta da pandemia, muitas pessoas, muitos profissionais, passaram a trabalhar em casa, a fazerem home office em casa, deixaram seus escritórios, né, nas empresas, e passaram a criar, a se adaptar a um escritório em casa. E com isso também pode acontecer algumas possíveis lesões por falta de má postura,
por falta de um ambiente que não está adaptado de uma forma correta. Então, na live a gente vai discutir como o exercício físico ele entra como intervenção na ergonomia. Bom, eu vou pedir para colocar uma imagem que a gente vai demonstrar como muitas vezes, né, ocorre essa má postura em casa durante o home office. Por favor, vamos aguardar o slide. Isso. Para começar, para vocês já terem esse recurso visual, em casa, né, um home office, pode haver as possíveis má posturas. E isso pode ocasionar problemas, né? E muitas vezes com consequências bastante ruins. Aí nessa imagem a gente vê uma forma errônea de uma postura ao trabalhar no computador, no notebook, no celular e afins, que seria, né, uma forma sinfótica, com os ombros em depressão, né, o pescoço para frente, né, ocasionando um peso maior nas articulações, e a forma correta, que seria uma postura mais adequada, né, com a coluna ereta, os ombros já não estão mais em sinfose, estão retinhos, eretos para trás, e o pescoço também não está com aquele peso, né? Para frente. Então, essa seria a forma correta. Mas qual é a importância de prestarmos devida atenção nisso? Bom, uma forma errônea de se trabalhar pode ocasionar diversos fatores ruins, como, por exemplo, lesões ao músculo esqueléticos, as articulações e até mesmo lesões emocionais. Acreditem nisso. Por quê? Quando a gente trabalha de uma forma que não é satisfatória e que passa a nos ocasionar dor muscular, passa a nos ocasionar tensão, nódulos de estresse, nosso trabalho ele pode não ser otimizado. Os resultados do nosso trabalho podem não ser otimizados por conta da postura inadequada que nós estamos ali executando. Contrário também é certo. Quando nós temos uma postura ideal, correta, ao trabalhar, nós passamos ali a evitar, né, lesões ao músculo esquelético, problemas articulares, sem falar que o nosso psicológico, o nosso emocional, não vai ser acarretado devido a tensões, né, a tensões estressantes. Então, isso vai fazer com que o nosso trabalho seja otimizado, né, com que os nossos resultados sejam otimizados. Pode tirar o slide, por favor. Então, a ergonomia, ela estuda, né, essa relação entre o homem e a máquina. E o exercício físico, ele vem justamente para ajudar nessa relação, para melhorar essa relação em que o homem tem com a máquina. Então, mesmo que não seja em casa, mesmo que o trabalho seja feito nas empresas, é importante a atuação do profissional de educação física de maneira preventiva, né, a problemas, a lesões, e também de maneira a proporcionar condicionamento físico. Interessante falarmos que o exercício físico, que pode ser feito nas empresas ou no home office, como, por exemplo, alongamento laborais. Eu vou pedir para colocar o slide novamente, o segundo, para a gente ver alguns tipos de alongamentos simples que podem ser executados no home office, que podem, assim, estar melhorando a nossa postura, pode estar melhorando os nossos resultados no nosso trabalho. Observem só. Alongamentos, exercícios laborais, feitos, né, na própria cadeira, alongamento de punho, alongamento de ombro, de quadril, levanta, são alongamentos que fazem toda a diferença, né, já fazem diferença, já dá uma descontraída, né, nos músculos, já diminui a tensão, o estresse, então, a atuação
Camila parece que teve algum probleminha, ou ela se desconectou. Eu vou continuar aqui falando para ver se nesse instante ela volta, então. Bom, bom, vocês que estão aí do outro lado nos assistindo, e que Camila estava falando justamente sobre alguns riscos que a ergonomia pode causar, se nós não tivermos consciência de como. Pronto, ok. Deu uma caída aqui, um probleminha, mas já voltamos. Então, como estávamos falando, se a gente não tiver cuidado, né, com a postura, os malefícios que podem vir, surgir, e consequências podem ser graves. Então, exercícios laborais, né, através da atuação do profissional de educação física, fazem a diferença, não só em exercícios laborais, como alongamento, mas também exercícios de intensidade mais alta, feito posteriormente ao trabalho, né? Por quê? Durante o exercício físico, o nosso corpo, o organismo, ele libera neurotransmissores, como, por exemplo, endorfina, serotonina, ocitocina, que são neurotransmissores que nos proporcionam bem-estar e prazer. Isso faz com que o nosso corpo ele tenha um aumento na circulação de serotonina, na nossa circulação, aumente a serotonina, né, evitando assim a recaptação da serotonina, e faz com que nós nos sentimos melhores, com bem-estar. E isso no trabalho ajuda a otimizar o nosso resultado, né? Vocês concordam comigo que quando nós trabalhamos, principalmente em casa, né, um home office que não é tão fácil, exige disciplina. Então, quando nós trabalhamos de maneira em que estamos nos sentindo bem psicologicamente, emocionalmente, né, tem ali liberado neurotransmissores que nos fazem nos sentir com sensação de prazer e bem-estar. Vocês concordam comigo que o resultado, né, do nosso trabalho vai ser muito melhor do que trabalhando de uma forma estressante, que estamos no sentido com tensão muscular, o nosso emocional, ele responde a tudo que o nosso corpo está sentindo. Então, quando a gente melhora o nosso condicionamento, quando a gente melhora a nossa postura, quando a gente trabalha de uma forma mais adequada, isso vai responder também no nosso emocional e vai otimizar o resultado no nosso home office, no nosso trabalho. Por favor, coloquem o terceiro slide. Isso, obrigada. É uma forma que nós, ainda, né, no home office, podemos estar fazendo para estar dando uma relaxada na musculatura, alongamentos, né, laborais que podem ser feitos em casa ou até mesmo nas empresas, né, que estão trabalhando ainda em escritório, mas como a maior parte está sendo em home office mesmo, então pode ser feito. E é importante que as empresas, né, deem atenção a isso, porque quando os funcionários, né, os profissionais, eles trabalham de uma forma mais satisfatória, quando eles se sentem bem, o resultado do trabalho é outro, né? A produtividade do trabalho é outro. Então, é algo que tem que ser dado bastante atenção. Helena, você quer falar alguma coisa? Tem algum comentário para a gente? Quero sim. Eu tenho uma pergunta para você, Camila. Veja só. Sabe-se que a redução de custos para manter grandes escritórios físicos possibilita uma excelente oportunidade para contratar novos talentos, principalmente se pensarmos em uma nova geração que está chegando aí, né, no mercado de trabalho. E quem entende que flexibilidade é um dos fatores importantes da vida profissional. Então, nesse caso, o home office cai como uma luva. E com isso, teríamos mais colaboradores trabalhando de casa, pelo qual reduziria e muitos custos. Porém, sabemos que, em muitos casos, é esquecido a qualidade de vida desses trabalhadores e trabalhadoras, que não dispõem de um local adequado, com luminosidade, não tem um horário disciplinado para o trabalho, e o local, muitas vezes, apresenta ruídos, o que atrapalha na concentração e aumenta o nível de estresse. Então, eu gostaria de te perguntar o seguinte: nessa situação em que o trabalhador hoje se encontra nessa nova modalidade de trabalho, tendo das mais variadas faixas etárias de idade e gênero,
Nesse caso, existiria a possibilidade de haver uma consciência desses trabalhadores para refletir que precisamos parar e pensar no nosso corpo como uma máquina que precisa de tempo e exercícios físicos para nos manter firmes e com saúde? Sim, bom, primeiro, tanto o profissional, né, que está fazendo home office, mas também as empresas. Pode tirar o slide, viu, por favor? Como também as empresas, eles têm que se conscientizar, têm que ter essa conscientização de que há uma necessidade de fazer uma adaptação do local, uma adaptação adequada do local em que aquele profissional vai trabalhar, seja no escritório ou seja em casa. Isso não é só em casa, porque nas empresas, muitas empresas investem muito bem em poltronas adequadas para que os seus trabalhadores possam trabalhar com a postura eficiente. Então, em casa, as empresas também têm que passar essa conscientização para o profissional, talvez até ajudando nesse sentido, para que eles possam ter essa adaptação da melhor forma possível. Porque, como você falou, Helena, em muitos casos, a pessoa trabalha, né, em um ambiente com barulho, né, ruídos, onde não tem uma poltrona adequada para ter uma postura adequada. Então, o máximo que ela se conscientizar da necessidade disso, de uma ergonomia adequada, de uma relação adequada entre o homem e a máquina, maior vai ser o empenho dela em adaptar o ambiente da melhor maneira possível. Então, hoje precisa ter essa conscientização ergonômica, né? De que é necessário investir em uma adaptação ali do ambiente para que a pessoa possa trabalhar de uma maneira eficiente, de uma maneira saudável. Porque trabalhar de uma maneira saudável, trabalhar de uma maneira eficiente, vai refletir nos resultados do trabalho dela, sem sombra de dúvida. Então, quando a pessoa ela trabalha em um ambiente inadequado, os resultados dela podem ser ineficientes. E quando ela trabalha ali na ergonomia adequada, eficiente, os resultados dela vão ser otimizados. Então, a gente precisa ter essa conscientização. Você tem mais algum outro comentário? Tenho sim. Veja só, pelo que você falou aí, a premissa básica da ergonomia é que o trabalho deva ser adaptado ao homem, né? A fim de preservar sua saúde física, emocional e psíquica. E neste sentido, é importante que os locais home office sigam, no mínimo, os critérios estabelecidos de segurança, como determina a NR17, que é a norma regulamentadora, que trata da ergonomia e que diz que adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. E que também as organizações, instituições, empresas, firmas, informem aos seus funcionários, servidores, trabalhadoras, colaboradores, como queiram chamar, essa gama enorme de pessoas que estão no modo de produção, que existe toda essa regulamentação e que precisa que eles tenham essa segurança, tanto com a saúde emocional, psíquica, como você acabou até de falar. Mas o que nós muitas vezes notamos é que essas organizações não estão passando adequadamente essas instruções, talvez por conta da imprevisibilidade que houve. A crise sanitária veio muito rápido, de uma hora para outra houve uma expansão muito grande do home office, e nós temos aí várias categorias de profissionais que hoje estão em suas residências trabalhando e que muitas vezes estão trocando a noite pelo dia, os horários das refeições, muitas vezes se alimentando em refeições muito rápidas, o que não é bom para a saúde e diminui a sua qualidade de vida. Então, eu fico muito preocupada com essa questão da consciência em si que o trabalhador irá ter, até porque a faixa etária está muito heterogênea. Nós temos várias pessoas de várias idades hoje trabalhando no home office, tanto adolescentes como mulheres, homens. Então, isso me preocupa um pouco a longo prazo. Como é que esses trabalhadores vão estar com a saúde? E nesse caso, a gente sabe também que só foi no finalzinho de 2017, ainda no governo de Michel Temer, que foi regulamentado essa profissão de home office, que é uma nova modalidade de trabalho, na realidade.
não é tão nova assim, mas no Brasil, praticamente, a gente pode dizer que é nova, porque só foi no final de 2017 que veio essa regulamentação para se ter essa prática realmente desse trabalho na residência de cada pessoa, de cada trabalhador. Então, a gente fica preocupado com isso na realidade. E eu acredito que os empregadores deverão instruir os empregados sobre regras de saúde, ergonomia e de segurança do trabalho, para que eles possam executar os seus trabalhos home office com segurança e saúde. Porque a gente fica preocupado, né? Eu também estou em casa, eu também exercito o home office, eu estou fazendo aqui essa live com vocês. É uma tarefa que eu tenho que cumprir para a minha organização, porque no home office você não tem um controle de ponto, nem manual, nem eletrônico. Nós temos controle de outras formas, que é por tarefas desenvolvidas. E isso aí vai tanto de metas ao planejamento. Então, tudo isso mexe, é um novo que está acontecendo em uma imensidão de trabalhadores que até então só se via no ambiente de trabalho. Então, isso mudou a rotina, mudou as relações sociais, mudaram as relações de trabalho, as relações interpessoais, porque a gente trouxe, na realidade, o trabalho para dentro de casa. E nem todas as pessoas estavam, na realidade, é, preparadas para absorver de uma hora para outra isso. Verdade, Helena. É interessante falarmos sobre isso, porque se a empresa, né, ela se preocupar com isso, em melhorar o ambiente de trabalho para o seu funcionário, vai ser interessante não só, né, para os resultados ali do home office, mas também até para o próprio emocional do seu funcionário, porque já basta essa questão, né, de não estar tendo essa relação, né, afetivo-social, com assuntos corriqueiros mesmo a um ambiente de trabalho que não está tendo porque as pessoas estão trabalhando em casa. Então, já basta vários fatores negativos, né, que isso já pode prejudicar o emocional do funcionário, do profissional. Então, se a empresa ela buscar adaptar de melhor forma o ambiente que este profissional possa trabalhar de uma maneira que ele se sinta melhor, já vai ajudar muito, né? Não só no trabalho, nos resultados do trabalho, mas também na questão psicossocial e emocional dele. É interessante falarmos também sobre algumas adaptações que podem ser feitas no ambiente de trabalho em casa. Eu vou citar algumas aqui que já podem ficar como dicas aí para as pessoas que estão assistindo. Bom, considerando os problemas que podem ocorrer se não prestarmos atenção aos cuidados com a postura enquanto trabalhamos em casa, nós vamos falar sobre algumas coisas que podemos fazer que pode melhorar essa situação. Bom, a primeira providência que nós devemos tomar em nosso escritório doméstico é buscar possíveis adaptações que possam ajudar a minimizar os impactos desse ambiente. Como a gente já falou, né, nós já falamos anteriormente, é preciso evitar ficar por muito tempo em uma posição só. Se for inevitável, né, devemos ter o máximo cuidado para que não venhamos assim a sobrecarregar a musculatura. Então, estamos lá no home office, evita ficar na posição só, tá na posição, troca um pouco de posição, porque isso já ajuda a evitar a tensão. Outra coisa, cervical, ombros, são as regiões e a região entre as escápulas e a lombar são regiões que mais são afetadas durante o home office. Então, como é que a gente pode evitar que haja essa contratura durante o trabalho? Bom, em relação ao pescoço e aos ombros, nós podemos minimizar isso, elevando a tela do notebook ou do monitor à altura dos nossos olhos, em vez de deixar muito baixo para que você fique com os ombros sinfóticos e com o pescoço para baixo, colocando um peso, né, na cervical, podemos colocar o tablet, o celular, o notebook um pouco mais elevado à altura dos nossos olhos, porque assim, ó, nós vamos estar com a postura correta, não vamos estar colocando um peso sobre a musculatura aqui cervical, né, com o monitor aqui ao meu olho, ó, em direção ao meu olho, a minha postura está correta. Então, se fizermos isso, já é um ponto positivo. Outra coisa seria adaptações para a região lombar, que hoje as pessoas já sofrem, né, com dores lombar por vida.
infelizmente, né, por conta do dia a dia, a sobrecarga é muito grande. Então, no home office, a sobrecarga pode ser ainda maior. Então, é outro cuidado que nós podemos ter com a nossa lombar, né? Na região lombar, nós encontramos dois possíveis problemas que podem ou não acontecer simultaneamente. O primeiro está relacionado ao jeito de se sentar. Então, a forma que você se senta durante o home office pode estar ocasionando um problema na sua lombar. Nesse sentido, um dos cuidados com a postura indicados é que nós devemos sempre sentar sobre os isquios e evitar ficar esparramados, sabe? Largados, sentados sobre a região sacral. Isso é um erro crucial. Evitem ficar sentados dessa forma durante o home office. Sentem sobre os isquios, mantenham os ombros para trás, pescoço elevado e o monitor, o celular, o tablet ali em frente aos olhos. Você fazendo isso, já vai ser muitos pontos positivos para você. Então, é importante nós termos, né, esses cuidados com a nossa postura, com o nosso músculo esquelético. Gente, o nosso corpo, ele responde ao ambiente externo, né? Tudo que está ali no ambiente externo, o nosso corpo, ele absorve, ele entende, ele responde. Então, se o seu ambiente não está adequado, se o seu ambiente, você está trabalhando de uma forma errônea, de uma forma que está prejudicando a sua musculatura, ela vai responder de uma forma ruim. Do contrário, também é certo. Se o seu ambiente está adaptado para que você possa fazer aquele home office, né, com a postura excelente, adequada, e se além de tudo isso, se além dessa adaptação do ambiente, você ainda faz exercícios laborais, como alongamentos, e também exercícios 3 vezes na semana, tem gente que faz 5 vezes na semana, bacana. Isso vai te ajudar no teu condicionamento, no teu cardiorrespiratório, na tua força. Até o tempo que você fica sentado no home office, se você estiver fazendo exercício por trás ali dos bastidores, você consegue ficar ali ainda mais tempo, muito mais tempo. Então, o exercício físico, ele é um grande aliado da ergonomia. Temos alguma pergunta aí, Helena? Tem sim. Nós temos uma pergunta aqui de Fabiana Batista. Fabiana, querida, um beijão para você, viu? Fabiana é esposa de nosso querido chefe maravilhoso da Beijo, biblioteca você tem, Fábio. Camila pergunta o seguinte: na sua opinião, em que medida uma boa rotina de atividade física pode minimizar os impactos emocionais no home office? Estou amando essas orientações ergonômicas. Que bom. Beijo, Fábio. Obrigada por estar assistindo. Bom, é importante nós fazermos exercício físico com uma intensidade, né, um pouco maior. Por exemplo, exercícios aeróbicos e exercícios resistidos, que são exercícios que não são, né, aeróbicos, durante 3 vezes na semana já são ideais para que o nosso corpo comece a responder com um condicionamento físico. É importante falarmos sobre a intensidade do exercício. Não estou falando sobre fazer caminhada em uma intensidade em que você anda olhando a paisagem e batendo papo. Não. Estou falando de você fazer uma caminhada, né, de uma forma mais intensa, você estando ali envolvida com o que você está fazendo. Excelente. Então, fazer caminhada, corrida, musculação, a própria academia ou exercícios em casa são ótimos. Vai ajudar no condicionamento, vai ajudar no home office, porque você vai estar assim cuidando, né, da sua saúde física e da sua saúde emocional, né? Como já havia falado anteriormente, o exercício ele libera hormônios de bem-estar, de prazer e bem-estar. E isso faz com que nós nos sentimos melhores durante o trabalho, durante o dia a dia. Então, fazer exercício físico, praticar exercício físico é a palavra-chave para a gente ter uma boa rotina, né, no home office. Temos mais alguma pergunta? Veja só, tem umas queixas comuns, Camila, que eu ouço muito dos meus colegas de trabalho, né? E se tratando de ergonomia para o home office, que é o que nós estamos fazendo agora, nesse momento, né, atual, as queixas mais comuns por parte de alguns colegas, no meu entendimento, são de ordem organizacional que refletem em fatores de ordem cognitiva.
como, por exemplo, a falta de estrutura, há muita reclamação sobre o imobiliário, que muitas vezes nas residências de cada um desses trabalhadores não estão realmente adequados para esse tipo de serviço. A iluminação também, às vezes, não está condizente, não é precária, está precária, né? O treinamento, não houve um treinamento hábil, não teve esse suporte de treinamento, de capacitação para a maioria de alguns profissionais que estão hoje nas suas residências, trabalhando no home office, né? E que precisavam, porque muitas vezes, pelo mínimo que a gente imagine, mas fazer uma live também, existem alguns recursos que a gente também tem que manusear, tem que estar também atento a esse momento da informática, que tem muitos trabalhadores, como eu já te falei anteriormente, e para as pessoas que estão aqui nos assistindo, há uma gama de faixa etária de idade muito grande, pessoal. Não só temos pessoas adolescentes em casa trabalhando, temos várias pessoas, né, tanto de faixa etária, de idade, como de gênero também. Então, muitas vezes, essas pessoas também precisam de um treinamento, de uma capacitação também, para exercer essas suas atividades. O horário de trabalho também. Tem muitas pessoas que não se adaptaram direito, né? E muitas vezes são incomodadas em determinados horários, muitas vezes até de madrugada. Porque o que se entende muitas vezes por home office, no pé da palavra, né, ele falando, escritório em casa, é como se você pudesse estar exercendo aquele trabalho em qualquer momento e a qualquer horário. Então, isso tudo existe como queixa também, por conta desse trabalho flexível ou jornada móvel, como se diz. Os equipamentos também, esses equipamentos que nós temos em casa, muitas vezes não são de ponta. Muitas vezes a versão do Windows não está compatível com outras versões. E nesse caso, como é que o trabalhador faz? Né? E as despesas? Essa então ninguém nem fala. As despesas, quem é que vai pagar a internet? Essa internet pessoal que nós temos aqui em casa são as organizações, são as empresas, são as firmas, são as instituições, ou vai sair do bolso de cada trabalhador? Vão ser ressarcidos depois? Então, tudo isso mexe com o psíquico e o emocional do trabalhador, né? Então, são essas questões com o esforço de alguns colegas falarem a respeito dessa nova modalidade de trabalho que atualmente a gente está desenvolvendo. Verdade. Muito interessante, Helena, tudo isso aí que você falou. É necessário ter uma conscientização muito grande, né? Porque não adianta nada a gente estar falando sobre adaptação de meio ambiente, não adianta a gente estar falando sobre conscientização, né, de postura por parte dos profissionais, se as próprias empresas não tiverem essa conscientização, né, e não promover essa adaptação no ambiente, né, e essa saúde e bem-estar de que nós estamos falando aqui. De fato, né, muitos profissionais perguntam, né, mas eu não tenho a poltrona adequada, né? Quem paga a poltrona adequada para a minha postura? Internet. Então, realmente é algo que precisa ser muito falado, debatido, porque é um assunto que não está ainda em grande extensão e a gente precisa falar sobre isso porque é algo importante. E o que é importante, a gente precisa falar, né? Então, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente fala dos malefícios em não ter um ambiente adaptado e dos benefícios em ter um ambiente adaptado, isso vai ajudar com que venha a acontecer, né? Com que venha a ter essas realizações. Eu queria falar aqui também sobre esforço repetitivo, que é algo que é ocasionado muito, né, no home office. Esforço repetitivo, que pode gerar incidências de lesões tendinhas, que são as famosas, né, tendinopatias. Então, é algo que nós temos que ter cuidado. Gente, eu vou deixar uma dica para vocês. Se movimentem. Não há nada como se movimentar. Vocês estão lá trabalhando, estão no home office, dá uma parada, né? Muda de posição, dá uma parada, se estica, faz um alongamento. Movimento é saúde, movimento é vida. A estagnação do corpo adoece o corpo. Estagnar o corpo adoece, porque o nosso corpo ele foi feito para se movimentar. Então, como é que você quer ficar com ele parado? Como é que você quer ter saúde com o seu corpo parado? Como é que você quer ter bons resultados no trabalho se você mantém ele parado ali o tempo todo, só no home office? Não tem como. Então, nós precisamos, levantar, mexer o corpo, se esticar. Tá muito ali numa posição, para, troca de posição, já tá há bastante tempo ali, há bastante horas ali no home office, levanta, faz um alongamento, dá uma esticada e volta novamente. O seu trabalho vai agradecer, a sua mente vai te agradecer,
e os seus resultados, né, no seu trabalho vão ser bem evidentes. Então, peguem essa dica para a vida. O corpo, ele foi feito para se movimentar. Então, não dá para vocês deixarem eles o tempo todo parado. Tô vendo aqui os comentários. Um tema excelente para ser tratado, verdade. Maria Sabarreto. É um tema muito bom mesmo e que a gente precisa, né, falar mais sobre eles. Débora Santos. Estava igual a imagem. Verdade, né? Trabalhando sentada, tem que se movimentar. Deixa eu ver se tem algum comentário de vocês. Tem um aqui, de Jéssica Suzarte. Camila, com isolamento e o hashtag Fica em Casa, acabamos nos alimentando mais, e às vezes mal. Sem a caminhada e a correria do dia a dia, isso pode ocasionar flacidez, má postura e aumento da gordura corpórea. É possível fazer atividades com pesos que temos em casa? Sim, com certeza é possível. Tem uma gama de exercícios físicos que podem ser realizados com peso corporal, que no caso é o peso do seu próprio corpo. E tem também exercícios que podem ser realizados com pesos menores, né? Às vezes, uma própria garrafinha de água cheia, você já consegue fazer exercícios ali com aquelas garrafinhas. O importante é vocês fazerem exercícios em casa, né? Vai melhorar o resultado de vocês no home office e também o condicionamento no dia a dia. É extremamente possível. As pessoas acham que para fazer exercício físico tem que ir para a academia. Não, gente. Vocês não têm que ir para a academia. Mas, claro, que é necessário a orientação de profissional de educação física, viu? Porque ele vai te orientar com base nas suas necessidades, com base nos seus objetivos, para que os resultados do treino sejam otimizados. Então, mas é possível sim. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Helena, você quer fazer mais algum comentário? Fica aberto. Eu quero falar o seguinte: você fez recentemente agora um comentário a respeito da LER, né? E também eu trago o DORT, que são as doenças que mais acometem os trabalhadores, né? Que aponta o estudo, né? As lesões por esforços repetitivos, que é a LER, e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que é o DORT, que são as doenças que mais afetam os trabalhadores brasileiros. Essa constatação é do Estudo Saúde Brasil de 2018 do Ministério da Saúde. Então, eu trago a seguinte reflexão para você e também para todos que estão nos ouvindo e assistindo, e também pode servir também como uma pergunta, Camila. O trabalho home office, como essa nova modalidade que estamos agora, ficando sentado por um maior período de tempo, embora sendo, vamos dizer assim, flexível, porque nós, trabalhadores, é que decidimos qual horário é que nós vamos exercer e executar determinada tarefa. Mas, de repente, nós manuseamos com as mãos. Será que não haverá um número maior de pessoas com essas doenças, com a LEI e o DORT, por conta desses trabalhos agora em casa, com a nova modalidade, que é o home office, por ficar o tempo todo digitando? Será que isso não vai trazer futuramente, a longo prazo, um maior número de pessoas acometidas desse problema, dessa doença? É possível, mas do contrário também. É por isso que nós falamos sobre adaptação do ambiente. Por quê? A LER e o DOT, a LER-DOT nós chamamos assim, eles podem ser acarretados se nós não tivermos os cuidados necessários, como, por exemplo, se você trabalha com digitação, digitando ali no home office o tempo todo, dá aquela parada, muda o âmbito ali, você está só digitando, então, muda ali, faz uma pesquisa. Tem até, Helena, um benefício agora, um recurso que nós podemos estar utilizando, que é aquele microfone para digitação, né? Você fala e ele digita. Então, também, não é para você usar, não é que você vá usar o tempo todo, né? Se você prefere digitar. Mas digite, né? E chega um determinado momento que você tem que dar aquela pausa, que é necessário você dar aquela pausa, usa aquele recurso do microfone em que você pode falar, né? Ditar as palavras e o microfone vai ali digitar o que você está escrevendo.
Então, hoje, essa questão de que pode aumentar a Lerdote com home office não é exatamente possível se tiver os cuidados necessários. Hoje tudo é cuidado, tudo é adaptação, tudo é a forma que você faz. Então, se você tiver os cuidados, você não ficar o tempo todo na mesma posição, você usar de recursos para te beneficiar, como por exemplo esse do microfone que eu te falei, que vai fazer com que você faça uma pausa ali na digitação para você falar, olha que recurso legal. Se você fazer um alongamento, né? Parar também ali a cada 30 minutos, cada uma hora, faz um alongamentozinho, só uma esticada, já se dá uma esticada. Se você tem o hábito de praticar exercício físico, de fazer aquela caminhada, de fazer aquela corrida, se você tem o hábito de se alimentar melhor, tudo isso o corpo vai absorvendo. E ele vai te ajudando. Se você ajudar o seu corpo, ele também vai te ajudar. Então, se você tiver uma boa adaptação do ambiente, esses cuidados, o seu corpo não vai apresentar essas lesões assim tão facilmente. Mas, como nós já falamos aqui, é preciso ter muita conscientização, né, a respeito disso. Não é algo que é milagre, não, que você vai fazer um alongamentozinho e vai acontecer. Não, é hábito, é questão de hábito. Você vai ter que fazer isso todos os dias. Você vai ter que se alongar, você vai ter que praticar, né, um exercício físico, se alimentar bem, ter postura todos os dias. Não adianta fazer 1 ou 2 vezes na semana. É questão de hábito mesmo. Você concorda, Helena? Veja só, concordo sim. É como eu te falei no início e te fiz até, de certa forma, a pergunta, essa consciência que eu acredito que a longo prazo os trabalhadores venham a ter, né? Com todas essas dicas que você está dando aí, tanto tecnológica, como também o recurso próprio, o manual que cada um vai ter que ter essa consciência para sair do sedentarismo e ir fazer as atividades físicas. Agora, para fazer assim o advogado do diabo, para a gente não ficar falando somente mal do home office, a gente também tem que lembrar que a gente está na quarta revolução industrial, né? Então, a gente está na revolução digital. Então, a tecnologia nos trouxe imensas possibilidades, como agora, de estarmos aqui falando, não estando perto e, ao mesmo tempo, falando para milhares de pessoas, né? Vamos supor. Então, os pontos positivos que a gente pode notar é a questão da área geográfica. Então, nós podemos estar em outros locais, até trabalhando ou gerenciando, sem precisar estar no ambiente de trabalho fisicamente. Então, isso é um recurso muito bom. Né? E realmente diminui os custos, possibilitar que o empregado possa programar melhor sua vida pessoal quando ele consegue realmente e faz essa disciplina em casa, para que não haja conflitos também familiares, né, devido ao tempo, e isso também é muito bom, se o trabalhador realmente começar a ter essa consciência. Uma coisa também que as organizações devem amar é que a redução do número de faltas e atrasos, muitas vezes, as faltas praticamente talvez deixem de existir para aqueles funcionários ou colaboradores que prefiram trabalhar em casa no home office. E atrasos também, né? Porque nós sabemos que tem muitos trabalhadores que se deslocam de suas cidades para trabalhar em outro local. Muitas vezes eles podem estar exercendo e executando suas tarefas ali mesmo em casa. E a gente sabe que tem uma parcela de profissionais, no caso os TIs, né, que mexem com tecnologia da informação, que eles conseguem se beneficiar com o home office muito melhor do que outras categorias, né, de profissionais, porque eles já labutam nessa área há muito tempo. Então, eles já têm um traquejo que muitos outros profissionais ainda não têm, que ainda está começando a pegar. Então, tem esses pontos positivos que, é claro, a gente tem que levar em consideração. Porque hoje a questão da globalização, de você diminuir essa área geográfica de estar perto sem estar junto, isso melhorou a vida de muitas pessoas. Então, isso a gente tem que levar realmente como ponto positivo do home office. Agora, é claro, não esquecer de se cuidar, de se preservar, de fazer as atividades físicas, isso sim é essencial. Claro, e concordo com você, viu, Helena? De fato, o home office, ele traz seus benefícios, né? Tem a questão da flexibilidade, por contar com horários flexíveis de trabalho, né? Que é uma das vantagens do home office mais buscadas pelos profissionais atualmente. Também tem a questão da comodidade, né? De não se preocupar em pegar trânsito, utilizar transportes públicos, né? Para chegar ao trabalho. A questão da qualidade de vida, né? As pessoas que fazem home office poderiam aproveitar essa deixa, né, de estar em casa trabalhando para aplicar a qualidade de vida, para aplicar bons hábitos diários, né? Tanto no home office como no dia a dia, né? Em casa.
Tem também a redução de gastos, enfim, são benefícios que o home office apresenta e que se a pessoa, né, souber utilizar, né, de tudo que está disponível ali no seu meio, ela vai ser bem sucedida ali no seu trabalho, no seu dia a dia, se tornando mais saudável e também tendo um psicológico e emocional equilibrado. Então, é um assunto muito pertinente a falarmos, ergonomia relacionada a exercício físico, porque a relação entre o homem e a máquina precisa dessa adaptação do ambiente, precisa do exercício físico auxiliando para que essa relação, né, interação em que um tem com o outro, possa haver de uma forma que beneficie, né, o próprio ser humano, a empresa, né, em questão, em que a pessoa também, que o profissional está trabalhando, e claro, né, a sua saúde emocional, né, mental, e a sua saúde física também. Então, se o profissional, né, se a pessoa souber utilizar do que ela tem ali no seu meio, no seu ambiente, ela vai conseguir ter um home office adequado, ter resultados no trabalho otimizados, ter uma saúde física e emocional equilibrada. Então, basicamente, é isso. Tem uma pergunta aqui de Reijane. Camila, existe algum alongamento que possa ser feito durante a caminhada? Oi, Reijane. Bom, antes e depois da caminhada, você pode fazer alongamentos simples, né? De esticar a coxa, puxa a perna, né? Alongando o quadríceps, puxa a perna para trás, alongando o quadríceps, depois puxa a perna para frente. Você pode fazer, né, uma esticada com os braços, elevando para cima, alongar o ombro, o outro. São alongamentos que são simples e que já fazem uma grande diferença. E aí você faz a sua caminhada, a sua corridinha, e depois você pode até fazer os alongamentos de novo. Esses mesmos alongamentos podem também ser utilizados no home office, quando você está lá fazendo o trabalho, dá uma parada, dá uma pausa, faz o alongamento, sério. Testem isso em casa, que eu quero saber o que é que vocês vão achar. Vocês vão ver a diferença que é parar, mudar de posição, fazer um alongamento, usar outros recursos para que possa ajudar vocês, como eu falei, no caso da digitação, usa aquele áudiozinho também, tudo isso vai ajudar vocês. Então, vocês têm que fazer essa adaptação para que possam cuidar, né, mais dessas questões. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Eu vou pedir para colocar o slide novamente, mas o segundo slide, por favor, que tem um alongamentozinho. O segundo slide tem um alongamento. Isso. Aí, gente, um alongamento que pode ser realizado no home office, ó. Observe que, primeiro, na cadeira mesmo, começa a esticar, né, para frente, alongando os braços. Na cadeira mesmo, dá para cruzar as pernas e virar para o lado contrário que você cruza as pernas. Depois descruza, cruza para um lado e vira o tronco para o lado contrário. Esticar, né, os braços para cima, um para baixo. Alongar o punho. É importante falarmos de punho, porque no home office pode ocasionar muitas lesões de punho por conta, né, do trabalho com computador, com celular. Então, alonga o punho, ó, para cima, para baixo. Isso aqui faz diferença. Vocês podem fazer durante o home office, dar pausas e fazer esses exercícios laborais, que também são utilizados em empresas, né, empresas de escritório, e são usados esses mesmos exercícios laborais que vocês também podem estar utilizando aí em casa. Helena, quer fazer mais algum comentário? Bom, na realidade, não existe tempo suficiente para conseguir fazer tudo, né? Mas sempre existe tempo para fazermos as coisas mais importantes. Então, eu acho que se a gente se disciplinar, eu sei que é um pouco difícil, né? Mas eu digo porque culturalmente falando é o que a gente sente, não é o senso comum, mas é os relatos, são os artigos que nós temos a oportunidade de ler. E o brasileiro é um pouquinho preguiçoso para essas coisas. Está saindo mais, mas é um pouquinho preguiçoso. Mas
Se nós começarmos a se disciplinar, a imaginar que nós estamos agora atravessando um novo período, né, que com grandes transformações, que com certeza mais adiante vai ter vários pesquisadores, vários artigos, vários livros escritos explicando um pouco essa passagem que nós estamos vivendo aqui nesse momento e toda essa mudança que está acontecendo, né, na vida de todos nós, porque esse isolamento social mexe muito com o psíquico, com o emocional de cada trabalhador. Ficarmos presos em casa é muito problemático. Nós somos seres sociais, já dizia Lukács, né, ontologicamente falando. Nós precisamos um dos outros, não é a dependência um do outro, mas precisamos um dos outros até para nos influenciarmos e também influenciar também. Então, nós somos grupos, nós não teríamos condições de sobrevivermos sozinhos. E isso a gente sente muita falta, porque quando nós não estamos no ambiente de trabalho, a gente sente a falta, desculpa, a gente sente a falta daquele colega tá ali com a gente, conversando, tendo aquela crítica construtiva de faça melhor, faça correto, faça assim, faça desse jeito, porque isso cresce, isso valora o servidor, o trabalhador. Né? Tanto a questão da crítica construtiva, como também os elogios. E dentro de casa, no isolamento, em nossas residências trabalhando no home office, nós não ouvimos isso. Então, isso me faz falta, e eu acredito que faça falta também em muitos trabalhadores. Uma coisa também que eu percebo também é a questão da classe trabalhadora. Como é que a gente vai unir agora essa classe trabalhadora se de repente todos começarem a trabalhar nas suas residências? Como é que a gente vai tratar homogêneo dessa classe em busca de lutas, de direitos trabalhistas e sociais? Como será feito agora? De que maneira? Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a refletir, de começar a pensar. Então, eu acho que essa disciplina que nós temos que ter a partir desse novo momento de trabalharmos em casa com essa nova modalidade de trabalho é algo que aos poucos nós estamos absorvendo, que pode perdurar ou pode também ter por algum momento uma descontinuidade, né? Então, isso tudo eu acho que tem que ser revisto com o passar do tempo. Verdade. O ser humano ele tem essa necessidade afetivo social. Isso é fato, né? Nós fomos feitos para nos relacionar. Então, tem essa questão, né, de como vai haver, né, essa junção, né, trabalhista, social, já que o home office limita, né, porque as pessoas passam a trabalhar em casa. Então, realmente já tem alguns pontos negativos. Mas para nós não nos concentrarmos nos pontos negativos, vamos nos concentrar no que nós podemos fazer para melhorar essa situação, para deixarmos de uma forma mais positiva possível. Porque se formos nos concentrarmos só no negativo, né, na questão de que nós não podemos nos, nos reunirmos, né, com os colegas de trabalho, às vezes para conversar assuntos pertinentes mesmo, né, ao trabalho, e que às vezes trabalhar em casa pode surgir procrastinação, né, solidão, são sentimentos e características que podem ser, né, ruins, mas se nós nos preocuparmos, né, com as coisas que podemos fazer para melhorar isso, já vai nos ajudar. Então, foquem na adaptação do meio ambiente, do ambiente que você está trabalhando, foque nos hábitos que você pode elaborar, por exemplo, você tem o hábito de se alimentar bem, você tem o hábito de fazer exercício, o hábito de prestar atenção na sua postura, você tem um hábito de se alongar, né? Você tem um hábito de, às vezes você está ali trabalhando sozinho, então muitas vezes exige muita disciplina da sua parte, porque às vezes o corpo quer outra coisa, né? Aí vem a procrastinação, mas você tem que ter o hábito de exercitar a sua disciplina. Então, aproveitem essa fase que a questão da pandemia, a questão da quarentena, é uma fase difícil para todos. Estamos passando, né, por um momento difícil, mas não vamos nos limitar, né, aos pontos negativos. Vamos aproveitar o que dá ainda para ser feito, os pontos positivos que nós podemos pôr em prática, né, para que possamos passar por essa fase da melhor maneira possível, né, para quando, com fé em Deus, quando passar toda essa situação, a gente não olhar para trás, né, e pensar, eu poderia ter passado por aquela situação dando melhor de mim.
Então, quando você chegar lá na frente, que você olhar para trás, poxa, eu dei o meu melhor naquela fase, né? Eu fiz o meu trabalho com eficiência, eu coloquei em prática hábitos saudáveis, coloquei em prática hábitos que fizeram bem para o meu psicológico. Então, vamos focar na parte positiva que nós podemos exercitar no momento, que é a adaptação do ambiente. Só ressaltando para vocês, resumindo, né, o que nós falamos aqui, vamos exercitar a adaptação do ambiente, melhorar, né, o ambiente para que possamos ter uma postura excelente, possamos ter um trabalho, né, adequado. Vamos também ter o hábito de fazer exercícios laborais, alongamentos, dá uma pausa ali na digitação, se estica, faz alongamento, utilize de recursos que a tecnologia te dá, recursos esses que pode te ajudar. Então, utilize desses recursos, né, no seu home office e também pratique exercício físico, de intensidade um pouco mais alta, né, que os exercícios laborais, para que ele possa liberar esses neurotransmissores do bem-estar, para que esses hormônios possam te deixar, né, melhor e para que possa aliviar, né, o estresse, a tensão, que tudo isso é importante. Trabalhar e ter resultado no trabalho não é só resposta de um trabalho árduo, cansativo. Não, é todo um conjunto. É você estar bem consigo mesmo, e o exercício físico te proporciona isso. O exercício nos ajuda a ter esse bem-estar emocional, a ter condicionamento, a ter mais força, também a ter bons hábitos. O próprio exercício físico nos ajuda a ter bons hábitos, e esses bons hábitos fazem toda a diferença no home office, fazem toda a diferença na ergonomia, facilita essa interação entre o homem e a máquina, e claro, né, o movimento. O nosso corpo foi feito para se movimentar. Então, não deixe seu corpo estagnado. Você precisa se movimentar. Tudo isso vai te ajudar. O mais interessante de tudo é que tudo isso vai te ajudar não só ali no home office, não só na ergonomia, mas vai te ajudar no dia a dia, em cada faceta de sua vida. Então, é importante nós colocarmos em prática tudo de positivo que está aberto a nós, né? Porque de negativo já tem muita coisa, e se a gente for focar em tudo que tem negativo, o nosso trabalho, né, não vai ser eficiente, os nossos resultados não vão ser eficientes, não vão ser otimizados, e nós, né, nossa relação com a máquina, com a ergonomia em si, não vai nos dar resultados. Então, vamos colocar em prática, né, tudo de importante, de positivo que nós podemos, que está em nossas mãos, que nós podemos colocar em prática. Helena? Camila, eu adorei, viu? Na realidade, nós já estamos chegando ao fim de nossa live e realmente, assim, foi super satisfatório, eu gostei muito, eu adorei, né? E como a gente sabe que a universidade tem três pilares, né? A pesquisa, o ensino e a extensão, e, na realidade, esse projeto de extensão da biblioteca do CETENS, do campus de Feira de Santana, ela traz extramuros na realidade, ela sai da academia e vai refletir na sociedade, porque todos esses temas que nós trouxemos até agora para vocês foram temas bastante relevantes e atuais, e gostoso de ser discutido. E isso é muito bom saber que vocês que estão aí do outro lado perceberam isso através dos chats, através dos elogios, isso é muito bom. E tratando da universidade, justamente por ser também extensionista, e tem um trabalho de utilidade pública que eu jamais poderia deixar de falar aqui, que é o Outubro Rosa. Então, eu gostaria que o nosso suporte fizesse favor de colocar o banner, porque nós estamos no Outubro Rosa, justamente no mês que simboliza a prevenção do câncer da mulher. E, justamente, então, nós temos aqui em Feira de Santana a Unacom, que é uma unidade de alta complexidade em oncologia, né? E tem um projeto desde 2017, desculpa, idealizado por duas assistentes sociais, Lucineide de Souza Silva e Gabriela Guirra, com o objetivo de promover a autoestima dos pacientes em tratamento do câncer, arrecadando lenços e perucas para doar a esses pacientes sem muitas condições financeiras. Mas isso, pessoal, tem que ser o ano todo. Apenas outubro simboliza, nesse momento, que a mídia, a imprensa está
colocando e dando ênfase, mas não significa dizer que o câncer só vai ter no mês de outubro. O câncer, na realidade, tem a qualquer tempo, infelizmente. E essas pessoas precisam dessas doações, as perucas são caras. Se não puderem doar as perucas, pelo menos os lenços. E essa conscientização da prevenção do câncer de mama, na realidade, tem a cor rosa por conta das mulheres, mas não significa dizer que os homens também não vão, quer dizer, infelizmente, não desejando, que os homens também não possam vir a ter o câncer de mama também, certo? Então, as pessoas têm que ficar atentas, né? E sempre procurar prevenção e ir ao médico quanto antes. E o endereço para a doação desse material, para quem quiser doar, é na rua Carlos Valadares, 1075, na Queimadinha. Fica atrás ali do Hospital Dom Pedro. E o telefone é 3602-3272. Tem uma equipe maravilhosa, tem essa equipe de serviço social que tem essas duas maravilhosas assistentes sociais competentes que elaboraram esse projeto desde 2007 e até hoje estão labutando com ele. Então, vou repetir novamente o telefone, 3602-3272. Antes de partir para a finalização da nossa live, eu gostaria de deixar Camila falando, fazendo suas considerações finais, para que eu termine, então, a live. Tá certo. Gente, foi um enorme prazer participar dessa live, falar de um assunto super interessante, pertinente, principalmente ao momento, a fase que estamos vivendo, né? Fase de pandemia, quarentena, que aumentaram o home office e aumentou também, né, a ergonomia. É muito bom falar sobre esse assunto, sendo profissional de educação física, vendo de perto como que a educação física pode ajudar na relação do homem com a máquina e como pode melhorar o home office, como pode ajudar no home office. Sabemos que as lesões são pertinentes a trabalho repetitivos, a má postura e uma falta de adaptação adequada ao ambiente. Então, foi isso, né, que eu falei bastante aqui na live, sobre uma adaptação correta do ambiente para que vocês possam ter um trabalho de uma forma correta, uma postura correta, possa evitar lesões, possam evitar problemas articulares, tendinites, lerdotes. Então, é muito importante, né, nós falarmos sobre a necessidade de termos essa consciência como profissionais, que as empresas também tenham essa consciência para que possa, assim, estar cuidando, né, da saúde dos seus profissionais e mantendo, né, a saúde deles e também um melhor trabalho, um melhor resultado para a própria empresa, né, como resultado de um trabalho bem feito, como resultado de um trabalho feito de forma correta, feita com muita conscientização. Então é isso, gostei muito de participar aqui da live, de debater aqui com a Helena, foi maravilhoso. Que bom. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a nossa equipe, né, de suporte, em nome de Jéssica Suzarte, a nossa bibliotecária, e aos nossos apoiadores, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a qual eu me orgulho muito de ser servidora pública dessa instituição de ensino, e dos Saberes Cruzados, e também do CETENS, né, do Centro de Ciência e Tecnologia, Energia e Sustentabilidade. Também não poderia, de maneira nenhuma, deixar de agradecer ao idealizador desse projeto, Vamos Trocar uma Ideia, na pessoa de Fábio Jesus dos Santos, meu chefe querido e maravilhoso da Biblioteca Setorial do CETENS. E finalizando, agradeço a você, Camila Santos, por aceitar a participar dessa 7ª live do projeto Vamos Trocar uma Ideia, da Biblioteca do CETENS, que muito nos abrilhantou com os esclarecimentos e informações sobre a intervenção da ergonomia no home office, com base nos exercícios físicos. E com certeza iremos agora, com toda essa informação obtida por você, colocar em prática todos esses exercícios físicos, ou pelo menos em parte, né, que foram ilustrados aqui por você. E quem sabe, né, ter deixado uma sementinha em cada um de nós, né, e todos que estão aí nos assistindo, no intuito de refletir e conscientizar que precisamos de atividades físicas, né, o nosso corpo agradece, a qualidade de vida também nossa, também agradece por isso. E com o intuito de melhorar e preservar nossa saúde, tendo uma qualidade melhor de vida. Então, desde já, Camila, agradeço muito e também gostaria também de pedir desculpas a vocês, nós não tivemos intérprete de Libras,
por problemas operacionais e técnicos. E também um avisozinho rapidinho que eu gostaria de deixar. No dia 27 de outubro, às 16 horas, teremos uma live do professor Juscelio Dantas, da UFES, cigano da etnia Calon, e Tarciso José, historiador, também cigano da etnia Calon. Eles vão falar sobre ciganos, Calon, história, trajetória e cultura. Então, pessoal, uma boa tarde e uma boa entrada de semana para todos vocês. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.